Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Marques, professor de língua portuguesa. Vamos aqui para mais uma dica. Hoje nós vamos falar do verbo haver, com um modo aí, no caso, um verbo impessoal. É muito comum, né, na nossa comunicação oral, um erro comum de flexionar esse verbo quando, na verdade, ele é usado como um verbo impessoal. Tá? Então a dica é que ele sempre vai ter que ficar na terceira pessoa do singular, independente do tempo e do modo, ok? Por exemplo, o verbo haver, quando ele indicar tempo passado, tempo decorrido, nós temos que sempre usar no singular, ok? Há 3 anos que viajei, há 20 anos que não vejo fulano de tal, ok? Sempre usar na terceira pessoa do singular, independente, como eu havia dito, do tempo e do modo, né? Conforme eu disse no exemplo anterior, eu usei o verbo haver no presente do indicativo. Havia 5 anos que não via Maria. Pretérito imperfeito, ok? Muito bem. Nós temos também a situação do verbo haver como impessoal, no sentido de existir, né? Vou pegar um exemplo aí de há várias pessoas estudando neste momento. Então, o verbo haver está no sentido de existir, ou seja, existem várias pessoas estudando neste momento. Neste caso, o verbo, quando nós usamos o verbo existir, aí o verbo existir ele passa a ser pessoal, precisamos flexionar e concordar com várias pessoas que vai ser o sujeito. Quando usamos o verbo haver, aí no caso não tem concordância, porque ele é impessoal, não tem sujeito. É oração sem sujeito. Outro caso do verbo haver é no sentido de ocorrer e no sentido de acontecer, certo? Vamos pegar aqui um exemplo assim. Houve muitos acidentes no último feriado. Houve muitos acidentes no último feriado. Percebe aí que o verbo haver está no sentido de ocorrer. Ou seja, ocorreram muitos acidentes no último feriado. Certo? E também nós temos o verbo haver no sentido de acontecer. Haverá uma grande festa amanhã na minha escola. Certo? Acontecerá uma grande festa amanhã na minha escola. Então, o verbo haver como impessoal, nós temos 3 possibilidades, no sentido aí de tempo passado, sempre no singular, ok? No sentido de existir, no sentido de ocorrer e no sentido também de acontecer. Tá? Quando nós temos esse sentido, ou seja, essa semântica toda, nós usamos sempre no singular, ok? Então nós temos que parar para pensar, analisar bem, porque isto é um tipo de erro comum, principalmente ainda como eu disse no início, na nossa comunicação oral. Mas na escrita nós temos que obedecer essa ordem da gramática normativa. Ok, pessoal? Belezinha? Então tá aí mais uma dica para vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal, tá certo? É só você clicar aí embaixo onde está inscrever. E um detalhe, não basta só você clicar em inscrever. Tá vendo esta catraquinha que tem aí ao lado? Clique aí também nessa catraquinha que tem aí ao lado, vai abrir uma janelinha e você vai ativar para receber notificações no seu smartphone e no seu e-mail. Então, fica mais fácil para vocês. Todas as vezes que eu soltar aqui, subir um vídeo para vocês no YouTube, vocês receberão aí uma notificação que está acontecendo aí uma nova dica, uma nova aula para vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos e Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau.